No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá, amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. O nosso convidado hoje é o ministro-chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, Antônio Henrique Silveira. Bom dia, ministro, seja bem-vindo. Bom dia, Kátia, bom dia a todas as emissoras da rede, prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso, ministro. E a pauta do programa de hoje, os investimentos para melhorar o escoamento da safra, os programas de arrendamento portuário e de dragagem. O ministro Antônio Henrique Silveira já está pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, quem já está na linha é a Rádio Brasil Central de Goiânia, Goiás. E o Zeni Gomes, bom dia para você. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro, bom dia a todos os ouvintes. Nós temos aqui em Goiás, né, um estado basicamente produtor, nós temos uma safra interessante, né, para o Brasil. Desse ano deve ser recorde, mas muito se perde, né, pelas estradas, e esse é um dos desafios, ministro, aqui para o estado de Goiás e acredito que para grande parte do Brasil também. E nós temos aqui no estado também, na cidade de Anápolis, aqui bem perto de Brasília, inclusive, né, o Porto Seco, e que não tem água do lado, aquela história toda, mas deve ser aí um dos grandes polos de escoamento também. E eu queria saber do senhor essas duas questões, né? Quais os projetos para diminuir essa perda nas estradas e também quais os projetos para o Porto Seco de Anápolis aqui em Goiás. Bom dia, Zeni, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Central. O governo federal tem uma série de ações para melhorar a infraestrutura logística do Centro-Oeste no escoamento, principalmente da produção agrícola para os portos. Tivemos, nos últimos 3 meses, um programa de gestão da safra no acesso a Santos, que melhorou muito o desempenho, inclusive reduziu custos de frete, mas isso é uma medida basicamente de gestão com infraestrutura existente. Mas, além disso, por exemplo, em Anápolis está chegando a ferrovia Norte-Sul, que vai permitir o escoamento de grãos, num primeiro momento para o corredor norte, particularmente para o Porto de Itaqui, num primeiro momento, mas depois também vai conectar com a malha sudeste, permitindo o escoamento via ferrovia para os portos do sudeste. Então, a gente acredita que com essa e outras ações, principalmente no âmbito ferroviário e rodoviário, a gente vai conseguir uma eficiência muito maior no escoamento da safra. E para isso também a gente está trabalhando pesado para aumentar a infraestrutura portuária e permitir que esse escoamento aumentado da safra seja bem atendido nos portos. E o Zeni Gomes, da Rádio Brasil Central de Goiânia, você tem outra pergunta? Sim, tenho. Nós temos aqui o Rio Araguaia, né, que existe um projeto, existe ainda, né, esse projeto, uma discussão sobre se tornar uma hidrovia, que também ajudaria nessa questão de escoamento, não só de produção, como de outros produtos também. Mas havia uma dificuldade com relação à viabilidade de profundidade, né? Ainda existe uma vontade do governo federal de fazer com que essa via aquática, né, uma via por meio de água, ainda seja consolidada aqui no estado de Goiás? A presidente Dilma determinou que nós, ministros da área de transportes e logística, temos especial atenção no incremento das hidrovias brasileiras. Tá? Então a gente está num trabalho muito forte agora para mapear as oportunidades de hidrovias, principalmente na ligação novamente com o Corredor Norte, mas também prestando atenção no escoamento sul-sudeste. E certamente está sendo estudado a possibilidade de aumentar o potencial da hidrovia pelo Rio Araguaia. Agradecemos a participação de Zeni Gomes, da Rádio Brasil Central de Goiânia, no Bom Dia Ministro. O programa recebe hoje o ministro-chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, Antônio Henrique Silveira. Ministro, agora vamos a São Paulo conversar com a Rádio Capital AM. Quem está lá é o Cid Barbosa. Bom dia, Cid. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Antônio Henrique Silveira. Quais as medidas adotadas para facilitar o escoamento das safras pelo Porto de Santos, aqui no estado de São Paulo? Bom dia, Cid. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital. Muito obrigado pela pergunta. Ontem até fizemos um balanço
tá, do que foi o escoamento da safra 2014 no pico de soja, que foi entre fevereiro e agora abril. Tá? O principal movimento foi estabelecer um agendamento obrigatório de todos os caminhões que acessassem o Porto de Santos, impondo também que aqueles caminhões que estivessem transportando granéis vegetais fizessem obrigatoriamente uma parada nos pátios reguladores antes de acessar o porto. Com isso, a gente pôde fazer um controle muito mais aprimorado do tráfego, evitando aqueles engarrafamentos que aconteceram em 2012 e 2013, tá? E também estabelecemos penalidades para todos os terminais que recebessem caminhões que não estivessem agendados. Com isso, a gente conseguiu uma maior organização, um melhor fluxo e, obviamente, com muito trabalho, conseguimos que os municípios da Baixada Santista tivessem um impacto menor nessa safra de 2014 na soja. Esse esforço será continuado, ele não interrompe depois que o embarque da soja está acabando nesse mês, mas esse trabalho não vai ser interrompido, porque agora vem açúcar, depois vem milho, então ele vai ser um trabalho continuado. Cid Barbosa, da Rádio Capital AM, você tem outra pergunta? Ministro, como o programa de arrendamentos portuários vai influir nas operações aqui no Porto de Santos? Olha, o programa de arrendamentos portuários ele procura reorganizar áreas no Porto de Santos para dar escala e eficiência na operação. No Porto de Santos a gente pegou 17 áreas e juntou em 9 blocos de arrendamentos. Tá? Isso vai permitir a exploração de áreas maiores com ganhos de escala, movimentação mais racional de cargas e com isso a possibilidade de ter um ganho de movimentação mesmo que a área do porto não seja ampliada em termos absolutos. Então é muito importante essa iniciativa e estamos na expectativa agora do TCU dar o sinal verde para prosseguirmos com esse programa de arrendamentos. É importante a participação da iniciativa privada no processo. Os portos têm que realmente aderir a esse novo esquema. Olha, Cid, a operação portuária no Brasil, desde 93, que ela é exclusivamente da iniciativa privada. Existem portos públicos que são administrados por empresas públicas, no entanto, toda operação portuária já é realizada por empresas privadas. O que nós estamos fazendo agora, o novo marco regulatório confirmou isso, e também introduzimos a oportunidade de portos literalmente privados, aqueles chamados terminais de uso privado, poderem concorrer com portos públicos. Com isso, a gente também procura aumento de concorrência para ter aumento de eficiência e redução do custo do Brasil. Obrigada, Cid Barbosa, da Rádio Capital AM de São Paulo, pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro Antônio Henrique Silveira, vamos agora conversar com Walter Lima, da Rádio Nacional AM, aqui de Brasília. Olá, Walter, bom dia para você. Olá, Kátia, bom dia também para você e bom dia também ao ministro Antônio Henrique Pinheiro. Bem, ministro, a primeira pergunta de forma direta. O avanço econômico de um país necessariamente passa pela modernidade dos seus portos? Bom dia, Walter. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. Não só dos portos, mas de toda a infraestrutura. A infraestrutura, principalmente logística e energética de um país, tem que estar adequada às suas necessidades de crescimento. Isso o governo vem buscando atender essas necessidades de forma continuada. Você tem outra pergunta, Walter? Ainda continuando com essa pergunta, eu perguntaria ao senhor qual é a realidade, enfim, da busca de modernizar, portanto, os nossos portos. Como é que está aí essa questão? Porque boa imagem que a população tem hoje dos nossos portos são caminhões enfileirados, ali aguardando o momento para poder aproximar e realizar, portanto, aí o descarregamento, ou então o carregamento, como também temos aí navios à espera para poder atracar. Enfim, neste campo, como é que o senhor avalia e de que forma o trabalho vem sendo feito para buscar justamente essa modernidade, ministro? Walter, sem dúvida temos que trabalhar muito para dotar o país de um sistema portuário, de um sistema de infraestrutura adequado. A imagem que você citou, filas de caminhões, por exemplo, no Porto de Santos, esse ano foi bastante mitigado pela gestão que foi feita exatamente para organizar a chegada no porto. Mas isso não basta, é necessário prover a infraestrutura adequada. Para isso nós temos pelo menos 3 grandes linhas de investimento em aumento da infraestrutura portuária. É o programa de arrendamentos,
tá? Que foi já objeto de uma pergunta anterior, é a autorização de terminais de uso privado, que está correndo de vento em polpa também, e a possibilidade de prorrogar antecipadamente contratos contra planos de investimento que sejam aprovados no âmbito da agência e do governo. Nessas 3 linhas, nós estamos trabalhando aceleradamente para atualizar a infraestrutura portuária e dotar o país daquela infraestrutura que ele precisa e merece. Walter Lima. Pois não, uma última pergunta para o senhor, ministro, é que a gente sempre acompanha, portanto, essa movimentação dos portos e acompanhamos também o trabalho feito pelos profissionais do setor. É onde eu pergunto ao senhor, existe a preocupação também do governo na questão da mão de obra especializada, que com certeza é fundamental na produção de qualquer setor de economia. E eu pergunto ao senhor, com as tecnologias surgindo, existe-se do trabalhador uma constante busca pelo aperfeiçoamento. Como é a formação de um trabalhador para exercer suas atividades num porto? E mais, nossas escolas técnicas estão preparadas para formarem ou reciclarem esses profissionais que, com toda certeza, são importantíssimos nessa área? Muito obrigado pela pergunta, Walter. Nós efetivamente temos desafios com trabalhadores de todo o setor de portos e navegação. Temos escolas para a formação de oficiais de marinha mercante, que têm formado um número adequado, mas que ainda precisa crescer. Tivemos, no ano passado, um concurso para aumentar o número de práticos nos portos brasileiros. Os trabalhadores portuários, seja aqueles da estiva, da capatazia, e os funcionários das empresas docas, eles também precisam de atualização, e nós estamos fazendo uma parceria muito forte com o Pronatec, exatamente para prover esse treinamento, essa atualização, para que a mão de obra esteja permanentemente adequada às necessidades do porto. Agradecemos a participação de Walter Lima, da Rádio Nacional AM de Brasília, no programa Bom Dia Ministro. O programa recebe hoje o ministro-chefe da Secretaria dos Portos da Presidência da República, Antônio Henrique Silveira. Ministro, vamos agora a São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, conversar com Cícero da Silva, ele que está na Rádio Difusora Norte Estado. Olá, Cícero, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro, bom dia a todos. A minha pergunta, ministro, é o seguinte: nós estamos falando aqui de um município que é o 3º maior produtor de grãos do estado de Mato Grosso do Sul e o maior produtor de carne suína do estado, cortado pela BR-163, que é a BR que recebe um dos maiores fluxos de caminhões rumo aos portos, né? E que tem aí, nessa região, o pior trecho. A preocupação nossa aqui, ministro, é o seguinte: foi anunciado recentemente, e até assinado pela presidenta, a duplicação da BR-163, que é o nosso maior problema aqui dessa região para escoamento desta safra, seja de grãos ou seja de carne, né? A preocupação é o seguinte, ministro: se esses investimentos que estão programados para os portos não acontecer antes da duplicação da BR-163, que vai triplicar o fluxo dela, e hoje o que está acontecendo nos portos, que não resolveu ainda o problema, as ações que foram feitas, os portos vão acabar entrando em colapso. A pergunta é o seguinte, ministro: não está na hora do governo tirar o time de campo e deixar isso para a iniciativa privada para resolver o problema? Bom dia, Cícero. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora Norte Estado. Cícero, olha só, o governo trabalha em parceria com o setor privado das mais diversas áreas exatamente para prover isso. Não é possível tirar o governo de campo quando se está discutindo infraestrutura. No entanto, nós temos um programa que incentiva a criação de instalações portuárias privadas, isso facilitou bastante, inclusive com a permissão para que elas movimentem cargas de terceiro. Do ponto de vista da infraestrutura de acesso rodoviário, tivemos a concessão da BR-163 no Mato Grosso do Sul, que nos próximos 5 anos fará a duplicação completa desse trecho. Estamos completando a pavimentação da 163 no sentido norte, aí no acesso a Miritituba e Santarém, que permitirá também escoamento da safra pelo corredor norte, e com isso o governo provê, está aí para a sua região, Cícero, que é uma região extremamente produtiva na área de grãos e agropecuária em geral,
rotas alternativas para o escoamento e barateamento, inclusive, desses fretes. Eu posso te assegurar que no prazo de duplicação do 63, nossos investimentos portuários adequarão os nossos portos públicos e os portos privados da infraestrutura necessária para o escoamento da produção do Mato Grosso do Sul ser adequado para as necessidades do Estado. Ministro, assim, em tudo isso, todos esses investimentos que estão sendo anunciados, uma coisa assim muito interessante para a nossa região seria na questão das ferrovias. A gente não vê falar nada sobre isso. Nesse plano de investimento tem alguma coisa nesse sentido, ministro? O ministro César Borges está trabalhando fortemente na viabilização das licitações de ferrovias. Tem toda uma discussão com o Tribunal de Contas sobre o modelo, que está bastante avançada aí, o Tribunal já reconheceu a validade do modelo, que é importante, e a ferrovia, e já aprovou as condições de edital da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Nesse momento, o ministro César Borges está conversando com interessados do setor privado exatamente para ver se existe atratividade no investimento ferroviário, que é extremamente importante para o país, mas também tem um custo bastante alto de implantação. Por isso é necessário ter segurança que existirão interessados. E o ministro César Borges está trabalhando fortemente nisso. Cícero, você tem outra pergunta? Não, Kátia, é só isso mesmo. Muito obrigado, viu? Nós é que agradecemos a participação de Cícero da Silva, da Rádio Difusora Norte Estado de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está na nossa página da internet, www.servicos.ebc.com.br. Ministro, vamos agora a Salvador, na Bahia, conversar com a Rádio Excelsior AM, onde está Edson Santarini. Olá, Edson, bom dia para você. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. É um prazer estar aqui direto da Bahia, participando desse quadro do Bom Dia, ministro. A minha pergunta é a seguinte: o modelo de gestão hoje no Brasil, ministro, principalmente das companhias e das empresas estaduais, elas estão de acordo com o modelo nacional? Porque a impressão que dá, que às vezes o modelo de gestão paulista ou do Mato Grosso, do Nordeste, elas divergem na sua logística. O que o governo tem feito para que possamos falar a mesma língua, usando uma linguagem mais popular? Bom dia, Edson. Bom dia, Salvador, a terra que eu escolhi para morar. Olha só, eu posso responder pelas companhias docas, né, Edson? No âmbito das companhias docas, o novo marco regulatório também se preocupou com padrões de gestão das companhias docas. Então, hoje já está em implantação um novo modelo de gestão e um modelo de incentivos para que sejam acertadas metas de gestão, que o modelo esse se iniciou pelos portos de Santos, Rio e Pará. No entanto, até o final do ano, esse modelo será adequado para todas as companhias docas, inclusive aí a nossa querida Codeba. Edson Santarini, você tem outra pergunta? A questão da integração no quesito escoação da nossa produção brasileira. Como é que está o planejamento do governo federal, ministro, na integração de rodovias, ferrovias? Isso tem sido feito e levado em consideração de que há uma necessidade de se ampliar essa integração no país inteiro? Hoje, os investimentos, tanto em portos quanto em ferrovias, rodovias e até hidrovias, se pautam por um trabalho que foi desenvolvido, que é o Programa Nacional de Logística Integrada, PNLI. Esse programa ainda está em fase final de construção. No entanto, nas decisões que orientaram o Programa de Investimento e Logística, o desenho desse programa já estava acertado e ele orientou tanto as nossas intervenções mais prioritárias em portos, quanto o desenho da logística rodoviária e ferroviária nacional. Então tem sim essa preocupação com a integração nacional e uma logística nacional integrada. Edson Santarini, você tem outra pergunta? Ok, satisfeito. Obrigado, Kátia. Obrigado, ministro. Um bom dia. Obrigada a você e a Rádio Excelsior AM de Salvador, na Bahia, pela participação com a gente no Bom Dia, ministro. Ministro, vamos agora conversar com a Rádio Belém FM, lá em Belém do Pará. Antônio Carlos, muito bom dia para você. Pois bem, ministro, em relação aqui aconteceu um boato aqui sobre alguns escândalos na Companhia Doca do Pará,
você está a par da situação, ministro? Boato, escândalo, não. Existia toda uma insatisfação com alguns dirigentes da Companhia Docas do Pará. O presidente Ponciano tinha me pedido para ser substituído. E a substituição dele foi aprovada ontem no Conselho de Administração em reunião aqui em Brasília. Você tem outra pergunta, Antônio Carlos, da Rádio Belém FM? Sim, ministro, em relação ao investimento aqui na região norte, o que você tem a falar aqui na região do Pará sobre o escoamento da safra e também sobre minério, o que acontece aqui no Pará? Antônio, olha, temos tanto investimentos privados quanto investimentos públicos nas diversas regiões do Pará, principalmente Vila do Conde, Outeiros, Santarém e Miritituba. Miritituba, em especial, tem sido objeto de muitas propostas de investimento privado, principalmente com a interligação da BR-163 do fim e o fim do asfaltamento, né, completar a pavimentação. Isso possibilitou a implantação de vários empreendimentos que fazem o embarque em barcaças em Miritituba e transferem em geral, Vila do Conde para embarque em navios maiores. É importante o investimento privado nessas áreas, mas o investimento público também está correndo para e passo. E no Pará, nós agrupamos 26 áreas em 20 terminais no programa de arrendamentos, que ainda está nesse primeiro bloco, que deve ser licitado nos próximos meses. Com isso, a gente vai ter uma grande expansão da capacidade portuária no estado do Pará. Antônio Carlos, da Rádio Belém FM, você tem outra pergunta? Sim, ministro, em relação ao Programa Nacional de Dragagem na região norte, vai ter comprometimento, ministro? No ano que vem, sim. Estamos fazendo os estudos iniciais para fazer uma dragagem nos acessos do Porto de Vila do Conde, para fazer adequação de acessos. Obrigada, Antônio Carlos, da Rádio Belém FM, pela participação com a gente no Bom Dia Ministro. O programa recebe hoje o ministro-chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, Antônio Henrique Silveira. Ministro, eu queria aproveitar e conversar um pouquinho com o senhor sobre essas 3 linhas de investimento, né, para a modernização, além da organização. O senhor disse que são importantes esses investimentos. Eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente que 3 linhas são essas, uma a uma. Kátia, a gente tem uma linha, que é uma linha prioritária, dos investimentos nos portos públicos. O sistema portuário brasileiro é dividido entre portos organizados públicos, terminais de uso privativo e outros tipos de terminais. Terminais turísticos, por exemplo, ou de transbordo de carga. Hoje a gente tem um esforço muito grande para a modernização dos portos públicos, seja pela via de gestão, mas principalmente do que tange a infraestrutura, pelo reagrupamento de áreas, a reorganização dos espaços para permitir eficiência e ganhos, com correspondente redução dos custos de movimentação. No início de 2013, selecionamos 159 áreas nos portos públicos do Brasil inteiro para que eles fossem objeto de estudo, reagrupamento e posterior licitação de áreas, e aí já áreas mais bem projetadas, mais bem organizadas. A gente hoje está na etapa final para a publicação dos editais do primeiro bloco, aguardando somente o sinal verde do TCU, e aí a gente vai ter em Santos, como foram mencionadas, 17 áreas transformadas em 9 lotes, aí com ganhos de escala e eficiência, e no Pará, 29 áreas reagrupadas em 20, também para ter essa racionalização. Isso é extremamente importante para que os portos públicos superem a fase que ficou apelidada de favelização, onde você tinha pequenos terminais confusos, até com problemas de acesso. Isso vai nos permitir trazer outra realidade para os portos públicos. Obrigada, ministro. Agora sim, vamos falar com J. Moraes, da Rádio Clube Rondonópolis, 930 AM, de Rondonópolis, Mato Grosso. Olá, Jota, está nos ouvindo agora? Bom dia.
Bom dia, Kátia, bom dia ao ministro, bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Ministro, a pergunta é o seguinte, nós temos aqui, ministro, uma dificuldade muito grande no escoamento da safra. Nós temos a LL, mas há uma dificuldade ainda de receber esse produto. Às vezes os caminhões fazem filas intermináveis, 3, 4 dias, para descarregar aqui para que a ferrovia possa levar aos portos. Com esse investimento nos portos, pode refletir nesse problema de escoamento nas ferrovias, ministro? Certamente vai ajudar nesse impacto, particularmente em Santos, Jota, onde a gente tem dentro do porto uma concessionária ferroviária chamada Portofer, que atualmente está passando por reformulação. Você, Jota, e o povo de Rondonópolis devem ter ouvido falar que a própria LL está passando por um processo de reestruturação e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ligada ao Ministério de Transportes, tem cobrado pesadamente uma melhoria de desempenho da ferrovia. Tá? Com a melhoria de desempenho dos portos e a melhoria de desempenho da ferrovia, eu tenho certeza que Rondonópolis vai ficar muito bem atendida. J. Moraes, da Rádio Clube Rondonópolis AM, você tem outra pergunta para o ministro? Só mais uma pergunta, Kátia. Ministro, a presidente Dilma esteve aqui e prometeu a duplicação de Rondonópolis até LL. Até agora não aconteceu. Outra questão, há uma campanha muito grande, ministro, para da extensão da ferrovia de Rondonópolis a Cuiabá, 220 quilômetros, inclusive Cuiabá que vai sediar uma das etapas da Copa do Mundo. Há possibilidade, como é que o senhor tem visto isso? Há um investimento para que a ferrovia possa ir num curto espaço de tempo até a capital mato-grossense, ministro? Olha, Jota, o Ministério do Transporte está trabalhando pesadamente na ampliação da nossa malha ferroviária, inclusive para atender aí o Centro-Oeste de forma eficiente. Claro que investimento em ferrovia ele nunca é um investimento muito rápido. Tá? Então, construção de ferrovia não é automática, a gente leva algum tempo. Mas existem sim projetos para fazer a maior integração da malha ferroviária nacional, inclusive melhorando todo o serviço para o Centro-Oeste. Obrigada, J. Moraes, da Rádio Clube Rondonópolis 930 AM, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Ministro, vamos agora conversar com a Rádio JC News de Recife, Pernambuco. Quem está lá é o Antônio Marquinhos Neto. Olá, Antônio Marquinhos, bom dia. Bom dia, Kátia Sartório, bom dia, ministro. Ministro, minha primeira pergunta é sobre a dragagem do canal externo do Porto de Suape. Essa obra está orçada em 340 milhões de reais, mas está parada há um ano. A dragagem chegou a atingir 90% da execução, foi questionada pelo Tribunal de Contas da União, recebeu o sinal verde, mas a Secretaria dos Portos e o Porto discordam do que resta ser feito. Esse impasse vai ser resolvido e quando a obra será retomada? Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes da Rádio JC News. Nós estamos em discussão permanente com a administração do Porto Suape, exatamente para resolver essa situação e prover a profundidade necessária para o Porto Suape. Isso é um trabalho que, efetivamente, no ano passado, chegamos ao entendimento que a empresa de dragagem não completou o trabalho que seria necessário. Estamos discutindo hoje com a administração do Porto Suape como superar isso e garantir essa profundidade. Mas pode ter confiança que o governo vai garantir essa profundidade. Antônio Marquinhos Neto, da Rádio JC News, você tem outra pergunta? Tem. Primeiro, se tem algum prazo exatamente para essa retomada? E a segunda pergunta é sobre o arrendamento do terminal de passageiros do Porto do Recife, que às vésperas da Copa do Mundo, o governo federal não conseguiu licitar o arrendamento e, diante disso, como ficará a recepção dos turistas aqui no Porto durante a Copa? Antônio, obrigado pela pergunta. O prazo é até meados do próximo ano para a gente recompor a situação da dragagem. Quanto ao terminal de passageiros do Porto de Recife, ele vai operar perfeitamente durante a Copa do Mundo no receptivo de passageiros. Não foi feita a licitação para o arrendamento de longo prazo, mas tem contrato para operação de curto prazo. Isso vai ser feito e os turistas vão ser plenamente atendidos, como já vem sendo atendidos desde que entrou em operação o terminal. Antônio Marquinhos Neto, da Rádio JC News, você tem outra pergunta? Eu só queria saber o que falta para essa licitação de fato ser feita. Essa licitação faz parte do programa de arrendamentos portuários. Essa licitação, ela depende, primeiro,
da liberação do bloco 1 desse programa de arrendamentos que corresponde a Santos e Pará. Os blocos do Nordeste, particularmente o terminal de Recife, está no bloco 3. Ontem estive com a ministra Ana Reis, que é relatora dos estudos do bloco 1, que me prometeu celeridade na liberação dos estudos finais para que a gente possa iniciar o procedimento de arrendamentos e atingir o bloco que está suposto o terminal de passageiros do Recife, assim como o terminal de passageiros de Fortaleza e de Natal também. Agradecemos a participação de Antônio Marquinhos Neto, da Rádio JC News de Recife, Pernambuco, aqui com a gente no Bom Dia Ministro, o programa que recebe hoje o ministro-chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, Antônio Henrique Silveira. Ministro, vamos agora ao Paraná, a Cascavel, conversar com a Rádio Globo de Cascavel. Osmar Júnior, muito bom dia. Bom dia, Cátia Sartori, bom dia, ministro Antônio Silveira. É um prazer falar com o Bom Dia Ministro. E a grande preocupação aqui na região oeste do Paraná, Cascavel, a capital da região oeste do Paraná, uma das maiores produtoras de grãos do Brasil, e a grande preocupação é justamente com a logística do transporte para o escoamento da nossa safra. O colega J. Moraes de Rondonópolis falou agora há pouco sobre a preocupação com a rodovia, a ferrovia, melhor dizendo. Nós temos aqui a Ferroeste, temos aqui a expectativa de que a ferrovia fique pronta, e a nossa preocupação também é com o Porto de Paranaguá, ministro. Eu gostaria de saber quais as perspectivas da Secretaria com respeito ao Porto de Paranaguá, principalmente no que tange as filas no Porto de Paranaguá. Bom dia, Osmar. Bom dia, ouvintes da Rádio Globo de Cascavel. Porto de Paranaguá tem toda uma atenção especial nossa. O Porto de Paranaguá está no segundo bloco de arrendamentos, que vai ser colocado novamente em consulta pública por determinação do Tribunal de Contas, mas já tivemos uma série de reuniões, tanto com a administração do Porto, quanto com o governo do Estado e com a Federação das Indústrias do Pará, entre outros, para que os projetos do governo federal para o Porto de Paranaguá sejam exatamente adequados àquilo que a comunidade portuária e a sociedade paranaense precisa do ponto de vista da logística do Porto de Paranaguá. Então você pode ter confiança que as soluções que estamos montando para o Porto de Paranaguá são aquelas adequadas, inclusive por sugestão aí dos nossos colegas paranaenses, para atender às necessidades de escoamento de safra. Osmar Júnior, da Rádio Globo de Cascavel, você tem outra pergunta? Ainda a respeito das ferrovias, da Ferroeste, existe algum plano e alguma preocupação da Secretaria com relação à Ferroeste, ministro? Osmar, a Ferroeste ela é responsabilidade do Ministério de Transportes e da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que faz a regulação dela. Eu não sei te informar, nesse momento, as ações específicas que vêm sendo tomadas, mas tanto o Ministério de Transportes quanto a Agência de Transportes Terrestres tem um especial zelo pelas ferrovias que transportam a nossa exportação, o nosso PIB, que isso é absolutamente necessário para dar competitividade para isso. Osmar Júnior, da Rádio Globo de Cascavel, você ainda tem perguntas? Perfeito, mais uma só, Kátia. Eu falei da Ferroeste por conta da importância com relação ao escoamento da safra para o Porto de Paranaguá. Para finalizar, ministro, a questão dos planos de dragagem, eu gostaria que você explanasse com relação ao Porto de Paranaguá também. O Porto de Paranaguá, a gente está finalizando um projeto de dragagem que deve ser licitado entre julho e agosto, para fazer aprofundamento e um derrocamento. Então, a gente está numa fase de estudos finais que requer, inclusive, uma localização de área para despejo da areia que é tirada do fundo, porque existe contaminação, então não pode ser descartada em mar. Então, nós estamos terminando os levantamentos para completar esse projeto, e a dragagem deve ser licitada no início do segundo semestre, tá bom? Agradecemos a Osmar Júnior, da Rádio Globo de Cascavel, no Paraná, pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista pode ser acessada em www.servicos.ebc.com.br. Ministro, eu queria aproveitar e conversar um pouquinho com o senhor sobre a nova lei dos portos, né? A gente sabe que teve muita discussão no Congresso no ano passado. Que pontos a gente pode ressaltar como os mais importantes que estão agora no novo marco regulatório do setor?
A Lei do Esporte se preocupou muito em organizar o planejamento do setor, tá? E a forma de operação para que o planejamento levasse em conta todos os modais e todos os acessos, tá? Inclusive olhando para a questão dos acessos, tanto terrestres quanto aquaviários, e, além disso, trazer critérios tanto de licitação quanto de operação que privilegiem a eficiência e a concorrência para que a gente tenha redução de custos. Então, o que a nova lei trouxe de importante? Primeiro, para arrendamentos, critérios de licitação que privilegiam ou menor tarifa ou maior movimentação de carga, para com isso prestar bons serviços a tarifas módicas. Em segundo lugar, permitiu que terminais de uso privado movimentem qualquer natureza de carga e não somente carga própria, podendo assim colocar uma pressão competitiva sobre os portos públicos organizados. Dessa forma, a gente tem um impulso competitivo para que os procedimentos e a operação seja mais eficiente com redução de custos. A gente também não descuidou do aspecto de gestão. Então a nova lei trouxe a previsão de uma série de medidas para melhoria da gestão no âmbito dos portos públicos. E já houve essa melhoria, né, para garantir exatamente que a gente tenha um porto público capaz de disputar mercado com portos privados que agora podem concorrer livremente com eles. Já diminuiu a fila e também o preço do frete. Isso. Já tivemos esse impacto, principalmente em Santos, agora, nesse primeiro semestre do ano, que foi muito bom. Ministro, 37 dias para o Grande Mundial de Futebol. Eu quero perguntar para o senhor como é que estão as obras nos terminais que estão sendo preparados para a Copa do Mundo. Kátia, as obras têm alguns atrasos importantes, mas esses atrasos não impedirão a operação dos terminais do ponto de vista de receptivo de passageiros durante a Copa do Mundo. O trânsito de navios não será muito intenso porque a Copa do Mundo acontece nos meses de junho e julho, que é a temporada do hemisfério norte de cruzeiros, enquanto a do hemisfério sul, particularmente a brasileira, a temporada é entre outubro e final de março e início de abril. No entanto, teremos movimentação de navios, esses navios serão bem atendidos. No entanto, os terminais eles não estarão completamente terminados, mas as áreas operacionais elas estarão perfeitamente capazes de receber os passageiros, fazer o processamento dos passageiros. Este é o programa Bom Dia Ministro. Estamos hoje recebendo o ministro-chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, Antônio Henrique Silveira. Ministro, vamos agora a Porto Alegre conversar com a FM Cultura. Carlos Machado, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Ministro, estamos, como a Kátia falou agora há pouco, estamos a poucos dias do grande evento da Copa do Mundo. Queria saber quais são os preparativos aqui para os gaúchos, para o Rio Grande do Sul, para que tudo fique certo, sem nenhum problema, que a gente possa ter um Mundial que agrade aos turistas estrangeiros, principalmente. Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes da FM Cultura de Porto Alegre. Todo o governo federal está completamente empenhado em fazer com que a Copa funcione de forma única no país. Tanto a Secretaria de Aviação Civil quanto a Agência Nacional de Aviação Civil têm trabalhado fortemente no âmbito dos aeroportos para garantir a movimentação adequada de passageiros e a recepção dos turistas de forma tranquila. Temos tido iniciativas para, na medida do possível, cooperando com os governos estadual e municipal, melhorar mobilidade urbana, instalações hoteleiras, então tem uma série de iniciativas. Em Porto Alegre, especificamente, na área portuária, não temos grandes iniciativas relacionadas com a Copa. No entanto, nas outras áreas, o governo está completamente empenhado, inclusive com salas de situação da Copa, para que tudo transcorra na completa normalidade e na alegria que é necessária para uma Copa no Brasil. Carlos Machado, da Rádio FM Cultura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Você tem outra pergunta?
Não, era só essa, Kátia. Muito obrigado. Nós agradecemos a participação de Carlos Machado, da FM Cultura de Porto Alegre, com a gente aqui no Bom Dia Ministro, o programa que recebe hoje o ministro-chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, Antônio Henrique Silveira. Ministro, agora há pouco o senhor falava com a Rádio do Pará sobre a companhia Docas de lá, que houve aquela substituição. A minha pergunta é, as companhias Docas devem agora passar por um processo de profissionalização das suas gestões? O que significa isso? Porque o senhor já falou sobre isso, inclusive. Já. O que o nosso marco regulatório colocou, inclusive com previsões legais, foi a introdução de novos modelos de gestão. Tá? Então, há pouco tempo, a gente contratou uma consultoria para fazer a implantação de um modelo que teve as suas linhas gerais desenhadas dentro do governo. Primeiro nas companhias Docas de São Paulo, Pará e Rio de Janeiro, mas até o final do ano a experiência será transladada para as demais companhias Docas federais, e aí a gente introduz uma série de novidades do âmbito das companhias Docas. Primeiro, a determinação de metas de gestão. Os gestores terão que atender a determinadas metas, até porque uma parte crescente dos seus salários será ligada ao atendimento dessas metas. Isso já está acontecendo em todas as companhias. Tá? No início foram metas, a gente acertou metas de forma realista, mas essas metas serão progressivamente qualificadas para que isso traga gestão à necessidade das companhias de hoje, que é exatamente uma gestão visando a atividade comercial e entregar tanto os contratos quanto as obras necessárias para a melhoria dos portos. E os dirigentes? O processo de seleção vai mudar? Hoje em dia, a gente já tem um processo de seleção dentro do governo que leva em conta o histórico e a capacidade dos dirigentes. No entanto, já temos em desenvolvimento um método, não chega a ser uma metodologia, Kátia, mas uma série de critérios que serão utilizados para a indicação dos dirigentes. E aí, considerando experiência e complementando com isso novamente, tá, essas metas de gestão que vão compor, junto com esses critérios de seleção de dirigentes, tá, do outro lado, os incentivos que esses dirigentes desempenhem de forma adequada, que isso é o principal. Não basta o currículo. Sim. Isso eu falou no plano de metas. Então, agora os dirigentes também passam a ser cobrados. Eles passam a ser cobrados, inclusive a parte crescente do seu salário ao longo do tempo estará ligado ao cumprimento de metas que serão acertadas, pactuadas com o governo federal. Agora há pouco o senhor falou sobre os investimentos, né? As 3 linhas de investimentos que estão sendo feitas no setor portuário. A minha pergunta é assim, há um grande programa de investimentos privados também, que foi inclusive anunciado pela presidenta Dilma. O que está faltando para que esses leilões sejam anunciados e qual é a previsão disso? Kátia, os investimentos nos portos públicos são em larga medida feitos por empresas privadas. Porque hoje os portos públicos eles são administrados pelo setor público, mas a operação é feita pelo setor privado. Então, o anúncio que foi feito em dezembro de 2012 tinha de investimentos nos portos públicos por empresas privadas algo perto de 17 bilhões de reais. Tá? O que falta para começar esse vetor de investimentos, que é o que a gente chama de programa de arrendamentos portuários? Hoje, já tivemos todas as formalidades da área técnica do Tribunal de Contas atendidas, falta exatamente a aprovação pelo plenário de todo o retrabalho que foi imposto pelo tribunal em dezembro para que ele desse o sinal verde para essas licitações. Hoje à tarde teremos o julgamento de um pedido de reexame que foi feito em dezembro, tá, que vai ser levado ao plenário pelo ministro Haroldo Cedrais, e como eu respondi anteriormente para o nosso colega do Recife, ontem estive com a ministra Ana Reis, que é relatora dos outros 15 pontos, tá, e tivemos um entendimento com ela que ela vai levar a informação ao plenário que a CEP e a ANTAC atenderam a todas as determinações do tribunal no mais curto espaço de tempo possível. Ministro, mais uma pergunta. Como é que o senhor vê a adesão das empresas e dos próprios caminhoneiros agora no sistema de agendamento das cargas? Foi bem aceito? No início houve um pouco de ruído, mas fizemos várias reuniões com transportadoras, com associações e sindicatos de caminhoneiros autônomos, e
ao longo do processo, principalmente ao longo do mês de fevereiro, acabou sendo muito bem absorvido. Tivemos também uma campanha de esclarecimento nas rádios e na internet, principalmente. Essa campanha contribuiu bastante para o processo de agendamento e conseguimos ter um agendamento na origem, agora no mês de abril, perto de 98%. Tá? Isso não significa que todos chegaram na janela de agendamento, mas isso significa que o agendamento já está incorporado e os transportadores já entenderam, tá, que esse agendamento, inclusive, hoje favorece. O senhor acredita, então, que essa experiência vivida agora em Santos, inclusive que já teve um bom retorno, onde as operações estão mais tranquilas, pode virar um padrão de qualidade daqui para frente? Sem dúvida. Tá? E eu tenho que dizer que em Santos a gente ainda tem muito a aprimorar. Para o próximo ano, tá, eu já determinei a CEP que tenhamos plenamente operativo um sistema não só de agendamento, mas de acompanhamento em tempo real do fluxo de carga, para que possamos ter uma gestão mais adequada. Então, já estamos aí trabalhando na finalização de sistemas e na instalação de infraestrutura, basicamente de antenas de rádio, que nos permitirão acompanhar em tempo real o deslocamento da safra e ter um monitoramento bem mais adequado do que tivemos esse ano, que já deu resultados muito positivos. E essa tecnologia vai ajudar então, né, ministro? Sem dúvida. Ministro-chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, Antônio Henrique Silveira, muito obrigada por sua participação conosco no programa Bom Dia, Ministro. Kátia, muito obrigado por essa oportunidade. Eu gostaria também de agradecer a toda a equipe, a todos aqueles que nos ouviram, tá? E volto em breve, assim que você me chamar. Venha mesmo. Tá bom. Obrigada, ministro, e a todos que participaram conosco dessa rede de emissoras, meu muito obrigada e até o próximo programa.